Bom, vamos começar agora a, a, a parte, o sonho e a cena primária, a parte 4 do Freud. Já publiquei Alhures, a ocorrência em sonhos de material oriundo de contos de fadas, de 1913. Este sonho, por causa da quantidade de material que nele ocorre, derivado de contos de fadas, e começarei repetindo o que escrevi naquela ocasião. Sonhei que era uma noite em que estava deitado na cama. Abre a parênteses. Meu leito tem o pé da cama voltado para a janela. Em frente da janela havia uma fileira de velhas nogueiras. Sei que era inverno quando tive o sonho e de noite. Fecha parênteses. De repente a janela abriu-se sozinha e fiquei aterrorizado ao ver que lobos brancos estavam sentados na grande nogueira em frente à janela. Havia 6 ou 7 deles. Os lobos eram muito brancos e pareciam-se mais com raposas ou cães pastores, pois tinham caudas grandes, como as raposas, e orelhas empinadas como cães quando prestam atenção a algo. Com grande terror, evidentemente, de ser comido pelos lobos, gritei e acordei. Minha babá correu até minha cama para ver o que me havia acontecido. Levou muito tempo até que me convencesse de que fora apenas um sonho. Tivera uma imagem tão clara e vívida da janela a abrir-se e dos lobos sentados na árvore. Por fim, acalmei-me, senti-me como se houvesse escapado de algum perigo e voltei a dormir. A única ação no sonho foi a abertura da janela, pois os lobos estavam sentados muito quietos e sem fazer nenhum movimento sobre os ramos da árvore, à direita e à esquerda do tronco, e olhavam para mim. Era como se tivessem fixado toda a atenção sobre mim. Acho que foi meu primeiro sonho de ansiedade. Tinha 3, 4 ou no máximo 5 anos de idade na ocasião. Desde então, até contar 11 ou 12 anos, sempre tive medo de ver algo terrível em meus sonhos. Ele acrescentou um desenho da árvore com os lobos, que confirmava sua descrição na figura 1. A análise do sonho trouxe à luz o seguinte material. Está aqui a árvore e os lobos em frente. E é uma nogueira. Sempre vincular este sonho à recordação de que durante esses anos da infância tinha um medo tremendo da figura de um lobo num livro de contos de fada. Sua irmã mais velha, que lhe era superior, costumava apoquentá-lo, segurando essa figura específica na sua frente, sob qualquer pretexto, para que ele ficasse aterrorizado e começasse a gritar. Na figura, o lobo achava-se ereto, dando um passo com uma das patas, com as garras estendidas e as orelhas empinadas. Achava que a figura deveria ter sido uma ilustração da história do Chapeuzinho Vermelho. Um parêntese aqui, na região onde esse rapaz morava, o lobo é uma coisa normal, tá? Por que os lobos eram brancos? Isto fê-lo pensar nas ovelhas, grandes rebanhos das quais eram mantidos nas vizinhanças da propriedade. O pai ocasionalmente o levara a visitar esses rebanhos e todas as vezes que isso acontecia, ele se sentia muito orgulhoso e feliz. Posteriormente, segundo indagações feitas, pode facilmente ter sido pouco antes da época do sonho, e rompeu uma epidemia entre as ovelhas. O pai mandou buscar um seguidor de Pasteur que vacinou os animais, mas após a inoculação morreram ainda mais delas que antes. Continua. Como os lobos apareceram na árvore? Isto fez-o lembrar-se de uma história que ouvira o avô contar. Não podia recordar-se se fora antes ou depois do sonho, mas seu assunto constitui argumento decisivo em favor da primeira opinião.
A história dizia assim: um alfaiate estava sentado trabalhando em seu quarto quando a janela se abriu e um lobo pulou para dentro. O alfaiate perseguiu-o com seu bastão. Aí ele parou, não, corrigiu-se. Apanhou-o pela cauda, arrancou-a fora, de modo que o lobo fugiu correndo aterrorizado. Algum tempo mais tarde, o alfaiate foi até a floresta e subitamente viu uma alcateia de lobos vindo em sua direção. Então trepou numa árvore para fugir-lhes. A princípio, os lobos ficaram perplexos, mas o aleijado, que se achava entre eles e queria vingar-se do alfaiate, propôs que trepassem uns sobre os outros até que o último pudesse apanhá-lo. Ele próprio, tratava-se de um animal velho e vigoroso, ficaria na base da pirâmide. Os lobos fizeram como ele sugerira, mas o alfaiate reconhecera o visitante a que havia castigado e de repente gritou como fizera antes: apanhem o cinzento pela cauda. O lobo, sem rabo, aterrorizado pela recordação, correu e todos os outros desmoronaram. Nessa história, aparece a árvore sobre a qual os lobos se achavam sentados no sonho. Mas ela contém também uma alusão inequívoca ao complexo de castração. O lobo velho tivera a cauda arrancada pelo alfaiate. As caudas de raposa dos lobos do sonho eram provavelmente compensações por essa falta de cauda. Pergunta Freud, por que havia 6 ou 7 lobos? Não parecia haver resposta para essa pergunta, até que diz assim, até eu levantar uma dúvida sobre saber se a figura que o assustava estava vinculada à história do Chapeuzinho Vermelho. Este conto de fadas só oferece oportunidade para 2 ilustrações. Chapeuzinho Vermelho encontrando-se com o lobo na floresta e uma cena em que o lobo se deita na cama com o barrete de dormir da avó. Teria de haver, portanto, algum outro conto de fadas por trás de sua recordação da figura. Ele logo descobriu que só podia ser a história do lobo e os 7 cabritinhos. Nesta, ocorre o número 7 e também o número 6, pois o lobo só comeu 6 dos cabritinhos, enquanto que o 7º se escondeu na caixa do relógio. O branco também nela aparece, pois o rabo fizera branquear, fizera branquear sua pata no padeiro após os cabritinhos haverem-no reconhecido em sua primeira visita pela pata cinzenta. Além disso, os 2 contos de fadas possuem muito em comum. Em ambos existe o comer, existe a abertura da barriga, a retirada das pessoas que haviam sido comidas e sua substituição por pesadas pedras. E, finalmente, em ambas, o lobo mau perece. Além disso tudo, na história dos cabritinhos aparece a árvore. O lobo deitou-se sob uma árvore após a refeição e roncou. Por esta razão especial, terei de tratar deste sonho novamente a Lures, em outro lugar, interpretá-lo e julgar sua significação com maiores pormenores, pois ele é o mais antigo sonho de ansiedade que o jovem que sonhou recordou de sua infância e seu conteúdo, tomado juntamente com outros sonhos que o seguiram pouco após e com certos acontecimentos de seus primeiros anos de vida, é de interesse muito especial. Temos que limitar-nos aqui à relação do sonho com os 2 contos de fada que têm tanto em comum um com o outro, o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo e os 7 Cabritinhos. O efeito produzido por estas histórias foi demonstrado no pequeno que sonhou mediante uma fobia animal comum. Esta fobia só se distinguia de outros casos semelhantes pelo fato de o animal causador da ansiedade não ser um objeto facilmente acessível à observação, tal como um cavalo ou um cão, mas conhecido dele somente de histórias e livros de figuras. Continuando, examinarei em outra ocasião, isso Freud, a explicação destas fobias animais e a significação que se lhes atribui. Observarei apenas por antecipação que essa explicação acha-se em completa harmonia
com a característica principal apresentada pela neurose de que o atual sonhador padeceu mais tarde na vida. Seu medo do pai era o motivo mais forte para ele cair doente, e sua atitude ambivalente em relação a todo o representante paterno foi o aspecto dominante de sua vida, assim como de seu comportamento durante o tratamento. Se, no caso do meu paciente, o lobo foi simplesmente um primeiro representante paterno, surge a questão de saber se o conteúdo oculto dos sonhos, dos contos de fadas do lobo, que comeu os cabritinhos e o chapeuzinho vermelho, não pode ser simplesmente um medo infantil do pai. Nota, compare-se a semelhança entre esses dois contos de fadas e o mito de Cronos, que foi assinalado por Otto Rank. Além disso, o pai, que o Cronos comia os filhos, né? Para que nenhum outro filho pudesse reinar, né? Além disso, o pai de meu paciente tinha a característica apresentada por tantas pessoas em relação aos filhos, de permitir-se ameaças afetuosas. É possível que durante os primeiros anos do paciente, o pai, embora se tornasse severo mais tarde, pudesse mais de uma vez, enquanto acariciava o menininho ou com ele brincava, tê-lo ameaçado por brincadeiras de engoli-lo. Uma das minhas pacientes contou-me que um de seus filhos nunca puderam chegar a gostar do avô porque no decurso de seus ruidosos e afetuosos brinquedos com eles, costumava assustá-los dizendo que lhes cortaria as barrigas. Aqui a gente vai parar, Freud vai entrar em outro assunto adiante. Estamos na página 49. E na parte 4, que se chama O Sonho e a Cena Primária. É a primeira parte desse tomo 4.